Servidor público pode ser empresário, ter CNPJ, ser MEI? Me acompanhe que neste vídeo eu vou explicar tudo sobre esse assunto. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Luana e semanalmente eu trago aqui no canal informações acerca de concursos públicos e carreira no serviço público. Hoje eu resolvi trazer esse conteúdo que é bem interessante. Eu mesma já tive algumas dúvidas sobre esse assunto, afinal eu sou uma pessoa que, embora eu seja servidora pública, eu gosto de empreender, então eu estou sempre buscando alguma outra atividade extra para fazer. Então surgia sempre essa dúvida: será que pode haver algum problema de empreender, de ter alguma outra atividade fora o serviço público? E a resposta para essa pergunta, se o servidor pode empreender, pode ser empresário, é que depende o caso. A proibição geral que consta na Lei 8.112 é que ao servidor é proibido participar de gerência ou administração, gravem bem essas duas palavras, de sociedade privada ou exercer o comércio, exceto em algumas hipóteses, porque sempre, ali a regra tem as suas exceções. Quais são essas exceções? Então, a regra geral é que o servidor não pode participar de gerência, administração, não pode gerenciar uma empresa, não pode administrar uma empresa e também não pode exercer o comércio, ser dono de uma loja, enfim, né? Mas ele pode exercer essas funções nos seguintes casos. Isso que eu vou ler aqui para vocês está no artigo 117 da Lei 8.112. Então, essa vedação não se aplica nos casos de participação nos conselhos de administração e fiscal de empresas ou entidades em que a União detenha, direta ou indiretamente, participação no capital social, ou ainda nos casos de participação em sociedade cooperativa constituída para prestar serviços a seus membros. E ainda, outro caso em que o servidor pode participar de gerência ou administração de sociedade privada ou ainda exercer o comércio, é quando ele estiver no gozo de licença para tratar de interesses particulares, observada a legislação sobre conflito de interesses. E essa proibição que eu falei, ela se aplica ao servidor público federal, mas se aplica também em muitos casos aos servidores públicos estaduais e municipais. Claro que no estado ou no município pode ter alguma regrinha diferente, mas pelo que eu pesquisei, não costuma destoar muito disso aqui. Mas se você tem interesse em algum concurso para o estado ou para município, é importante também ficar atento à lei que rege as carreiras desses servidores, né? Então, de acordo aqui com essa proibição expressa que vem na Lei 8.112, o que o servidor pode ou não pode fazer como empresário? De que forma ele pode empreender? Primeira coisa, o servidor ele não pode ser um empresário individual, porque o empresário individual, como o próprio nome diz, ele exerce essa atividade individualmente, ou seja, ele que vai ser o próprio administrador daquela empresa. Ele não pode ter outro sócio que exerça o poder de administração, que seja um sócio administrador. Então, como ele é empresário individual e ele vai exercer todos os poderes, ele vai exercer todas as atividades de gestão e de administração da empresa, não pode. E ser MEI, pode ou não pode? A regra sempre foi de que não, porque o MEI ele é um microempreendedor individual, ou seja, assim como o empresário individual, ele também exerce a administração, a gerência, enfim, ele conduz a empresa sozinho. No caso do MEI, ele não tem como designar um sócio, por exemplo, para ser o sócio administrador. Ele é que tem os poderes ali sobre a empresa. Então, a princípio, não poderia ser MEI também. Mas tem um projeto de lei tramitando na Câmara e no Senado que flexibiliza essa regra, que na verdade aboliria essa regra. Esse é o projeto de lei número 2.332 de 2022, desse ano. E a proposta desse projeto de lei é alterar a Lei 8.112 para permitir que o servidor público possa ser microempreendedor individual. Pelo que eu vi aqui da tramitação desse projeto de lei, o último local em que ela esteve, em que esse projeto de lei esteve, foi na Comissão de Assuntos Econômicos. Então, esse projeto de lei está tramitando no Congresso Nacional
E, se aprovado, o servidor público federal vai poder passar a ter um vínculo com um microempreendedor individual. Então é isso. Ser MEI para servidor público, a princípio, não pode, a não ser que esse projeto de lei seja aprovado e vire uma lei que altere a Lei 8.112. Ok, então o servidor ele não pode ser gerente, administrador de sociedade privada, não pode exercer o comércio e por isso não pode ser empresário individual nem MEI, né? A princípio, pode ser que a questão do MEI mude. Então, quais são as alternativas para o servidor poder empreender, poder ser empresário? O servidor ele pode participar de uma sociedade empresária e dessa forma ele pode ser sócio ou acionista sem poderes de administração. O que ele não pode é ser sócio administrador, mas numa sociedade ele pode ser sócio ou acionista e ter uma outra pessoa que seja o sócio administrador, que pode ser um sócio administrador, um outro sócio que exerça os poderes de administração, ou pode ser até mesmo um terceiro, alguém que seja nomeado, que não faça parte da sociedade, mas que seja nomeado para exercer a função de administrador da sociedade. E o exemplo de uma sociedade que poderia ser constituída para esse caso é uma sociedade limitada. É sempre importante observar a regra que o servidor não pode ser o administrador. E além disso, outra alternativa, como eu falei no início do vídeo, é também durante o gozo de uma licença para tratar de assuntos particulares, que pode ter a duração de até 4 anos, e para o servidor tirar essa licença, ele não pode estar em estágio probatório. Mas se o servidor, então, consegue tirar essa licença, ele pode exercer, sim, a administração e a gerência de sociedade privada ou exercer o comércio, desde que essa empresa que ele vai conduzir não tenha nenhum conflito de interesse com o seu órgão. Terceira alternativa que pode surgir aí, caso o projeto de lei seja aprovado, é ser um microempreendedor individual. Vamos torcer para que passe no Congresso e essa possibilidade seja alcançada para nós servidores. Bom, espero que eu tenha esclarecido todas as dúvidas de vocês. Me contem aqui nos comentários se vocês empreendem já sendo servidor ou se vocês estão estudando para concurso, mas tem algum negócio próprio, às vezes tem um MEI e gostaria de continuar com a atividade. Me contem aqui para nós interagirmos, né? E se ficarem com alguma dúvida também podem deixar aqui nos comentários. E se gostarem desse vídeo, peço encarecidamente que curtam esse vídeo, se inscrevam aqui no canal, ativem o sininho para receber as notificações de vídeos novos. Obrigada por me acompanharem mais esse vídeo, um beijo e até a próxima!